Você já parou para pensar como seria esquecer quem você é? Não lembrar do rosto de seus filhos, do cheiro da sua casa ou do som da sua música favorita? Essa é a cruel realidade da doença de Alzheimer, que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Imagine estar preso em sua própria mente, vendo suas memórias desaparecerem lentamente como fumaça ao vento. A doença de Alzheimer não é apenas uma condição inevitável da velhice. É uma ameaça silenciosa que pode atingir qualquer um, roubando a coisa mais preciosa que você tem, sua identidade. Mas o mais assustador, talvez ela já esteja começando e você nem percebeu. Pequenos esquecimentos, confusão ocasional, mudanças de humor que parecem inofensivas. Tudo isso pode ser o início dessa doença devastadora. Mas não se desespere. No vídeo de hoje, vou te mostrar como identificar os primeiros sinais, quais hábitos aumentam o risco e, o mais importante, o que você pode fazer para evitar essa ameaça antes que seja tarde demais. Muitas vezes pode ser difícil perceber a diferença entre as mudanças características do envelhecimento e os primeiros sinais da doença de Alzheimer. A perda de memória é uma característica natural do envelhecimento. Mas quando a perda de memória começa a perturbar a vida cotidiana de uma pessoa, já não estamos falando de algo natural, mas sim algo que poderá ser um sintoma de demência. Pergunte-se, isto é algo novo? Por exemplo, se uma pessoa nunca foi muito boa a passar um cheque, não há motivos para se preocupar se uma pessoa tiver dificuldades em passar um cheque. Mas se a sua capacidade de passar um cheque mudou muito, é algo a compartilhar com o médico. Algumas pessoas podem considerar mudanças nas mesmas antes que alguém se aperceba. Outras vezes, os amigos e a família serão os primeiros a observar as alterações na memória da pessoa, nos seus comportamentos ou capacidades. Para o ajudar, a Alzheimer Portugal criou esta lista de sinais de alerta para a doença de Alzheimer e outras demências. Cada pessoa é um caso único e, por isso, pode ter um ou mais destes sinais em diferentes graus. Muitos dos sintomas da doença de Alzheimer podem ser também sintomas de outras doenças, como, por exemplo, depressão. Por isso, caso você detecte alguns desses sinais, consulte seu médico de família. Esta lista pode ajudá-lo a reconhecer os sinais de alerta da doença de Alzheimer. 1. Perda de memória. Um dos sinais mais comuns da doença de Alzheimer, especialmente nas fases iniciais, é o esquecimento de informações recentes. Outros exemplos incluem o esquecimento de dados importantes ou eventos, repetir a mesma pergunta várias vezes, usar auxiliares de memória, por exemplo, notas, lembretes ou dispositivos eletrônicos, ou mesmo membros da família para as coisas que habitualmente se lembravam por si mesmo. O que é normal? Às vezes, esqueça-se de nomes ou palavras, mas registre-os posteriormente. Dificuldade em planejar ou resolver problemas. Algumas pessoas podem perder suas capacidades de desenvolver e seguir um plano de trabalho ou trabalhar com números. Eles podem ter dificuldade em seguir uma receita familiar ou administrar suas contas mensais. Podem ter muitas dificuldades de concentração e levar muito mais tempo para fazer coisas que habitualmente faziam de forma mais rápida. O que é normal? Cometer erros ocasionais, por exemplo, a passar um cheque. Terceira dificuldade em executar tarefas familiares. Pessoas com doença de Alzheimer podem ter dificuldades em executar diversas tarefas diárias. Podem ter dificuldades na condução até um local que já conhece, administrar um orçamento de trabalho ou em lembrar-se das regras do seu jogo favorito. Uma pessoa com doença de Alzheimer pode ficar impossibilitada de preparar qualquer parte de uma refeição ou esquecer-se de que já veio. O que é normal? Às vezes, você precisa de ajuda para gravar um programa de televisão ou deixar as batatas no forno e só se lembrar de servir no final da refeição. 4. Perda da noção de tempo e desorientação. As pessoas com doença de Alzheimer podem perder a noção de dados, estações do ano e da passagem do tempo. Podem ter dificuldades em entender alguma coisa que não esteja a acontecer naquele momento preciso. Às vezes pode até esquecer-se de onde está ou como chegou até lá. O que é normal? Ficar confuso sobre o dia da semana em que se encontra, mas lembrar-se mais tarde. Quinta dificuldade em perceber imagens visuais e relações espaciais. Para algumas pessoas, ter problemas de visão pode ser um sinal de doença de Alzheimer.
podem ter dificuldades de leitura, calcular distâncias e determinar um cor ou o contraste. Em termos de percepção, uma pessoa pode passar por um espelho e achar que é outra pessoa, não confirmando a sua imagem refletida no espelho. O que é normal? Ter problemas de visão devido a cataratas. 6. Problemas de linguagem. As pessoas com doença de Alzheimer podem ter dificuldades em acompanhar ou inserir-se numa conversa. Podem parar o meio da conversa e não saber como continuar ou repetir várias vezes a mesma coisa. Podem ter dificuldades em encontrar palavras adequadas para se expressarem ou dar nomes errados às coisas. O que é normal? Às vezes, é difícil encontrar a palavra certa para dizer alguma coisa. 7. Trocar o lugar das coisas. As pessoas com doença de Alzheimer podem colocar as coisas em lugares desadequados. Podem perder seus objetos e não serem capazes de voltar atrás no tempo para se lembrarem de quando ou onde o ganharam. Às vezes, pode até acusar os outros de roubarem suas coisas. O que é normal? Perder coisas de vez em quando, como não saber onde estão os óculos ou o comando da televisão. 8. Discernimento fraco ou diminuído. As pessoas com doença de Alzheimer podem sofrer alterações na capacidade de julgamento ou tomada de decisão. Por exemplo, podem não ser capazes de perceber quando os estão claramente a enganar e ceder a pedidos de dinheiro. Podem vestir-se desadequadamente. Agora vamos falar do lado bom da história. Você não está de mãos atadas. Existem estratégias poderosas para reduzir o risco da doença e proteger o seu cérebro. Alimente seu cérebro. Aposte em uma dieta rica em antioxidantes, como a mediterrânea. Inclua peixes, nozes, azeite de oliva, frutas vermelhas e vegetais. Evite alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gorduras trans, que podem acelerar a inflamação no cérebro. Mova-se. O exercício físico regular melhora a circulação cerebral e estimula a produção de novas conexões neurais. Apenas 30 minutos por dia já fazem diferença. Exercite sua mente. Leia, aprenda algo novo, jogue xadrez ou até mesmo resolva quebra-cabeças. Cada desafio cognitivo fortalece a reserva cerebral. Durma bem. Durante o sono, o cérebro elimina toxinas que, acumuladas, podem contribuir para o Alzheimer. Conecte-se com pessoas. A interação social ativa áreas do cérebro que combatem o declínio cognitivo. O Alzheimer é, sem dúvida, uma das doenças mais desafiadoras que enfrentamos. Mas a boa notícia é que você tem o poder de agir agora para reduzir os riscos. Pequenas mudanças na alimentação, nos hábitos e no estilo de vida podem ser a diferença entre uma vida plena ou a luta contra a perda de memórias. Se você achou essas informações úteis, compartilhe este vídeo com quem você ama. Vamos juntos criar um futuro onde o Alzheimer não seja mais uma sentença, mas uma condição que podemos superar ou até mesmo evitar. Cuide de si, cuide do seu cérebro e viva com mais saúde.